O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e me disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. E seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele diz? Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é.
Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus então disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Caros irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a essa celebração do quarto domingo da Quaresma. Como nós sabemos, a liturgia atualiza para o hoje de nossa história o mistério pascal de Cristo, o qual constitui para nós, enquanto igreja, a assembleia daqueles que foram reunidos em seu nome, sua Páscoa. Ou seja, a liturgia atualiza para nós a passagem de Deus, feito homem em Jesus Cristo, quando ele se encarna e se torna homem no seio de Maria. E depois passa fazendo o bem, como diz o texto dos Atos. Nessa sua passagem por este mundo, Deus, o Altíssimo, se encarna em seu Filho Jesus Cristo, vive a vida dos homens, deles tudo assumindo, exceto o pecado que os desumaniza, a fim de reconduzi-los à realidade da vida eterna e plena, que é Ele mesmo. Nesses domingos do ciclo A da Quaresma, escutamos as leituras utilizadas nos domingos do período quaresmal, nos inícios da Igreja, no qual os catecúmenos, através da penitência e da provação, se preparavam para receber o batismo na noite de Páscoa. Assim, a liturgia nos convida a renovar e reavivar em nosso coração as disposições com que, durante a vigília pascal, pronunciaremos de novo as promessas de nosso batismo. Com efeito, no primeiro domingo da Quaresma, nós pudemos, unidos a Jesus, que tomou o caminho do deserto para ir ser tentado, entrar com a Igreja na grande provação da Quaresma, com a intenção de, mediante a força da Palavra de Deus, sempre optar pela vontade do Pai, em todas as circunstâncias. Contemplando a face de Jesus transfigurado no domingo passado, ou melhor, no segundo domingo da Quaresma, encontramos nele a força para passar através dos sofrimentos, dificuldades da vida, até o dia em que pudermos vê-lo na glória do Pai, realização definitiva da aliança e das promessas. Aí sim, no domingo passado, nós refletimos sobre a realidade de que, nascidos para a vida de filhos de Deus, em virtude da água viva do batismo e da graça de Cristo, procuramos purificar cada vez mais o nosso culto filial em espírito e verdade, e oferecemos ao Pai em união com o culto espiritual e perfeito de Cristo. Nesse quarto domingo, que estamos celebrando hoje,
continuando a temática batismal, iniciada lá no primeiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, seu verbo feito carne, vem nos chamar a atenção quanto à fé recebida no batismo, a qual nos iluminou, nos revelou a luz pela qual e para a qual tudo existe e, portanto, pela qual devemos nos esforçar para viver como verdadeiros filhos seus, vencendo as trevas do mal que estão em nós e no mundo, realizando a verdade em Jesus Cristo, luz do mundo. Assim, podemos contemplar Jesus no Evangelho de hoje, que devolve a luz, a visão ao cego de nascença, pois efetivamente Ele é a vida e a luz dos homens, como nos diz no prólogo de São João, luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a esse mundo. Nesse texto, ao responder à indagação dos discípulos, então, os discípulos tinham perguntado se era o cego que tinha pecado ou se eram seus pais, né? Jesus afirma que tal condição de cegueira do homem era para que nele se manifestassem as obras de Deus, ou seja, os sinais da ação de Deus na vida desse homem. Então, no decorrer do Evangelho de São João, ele apresenta 6 sinais realizados por Jesus, que começa lá nas bodas de Caná, a água transformada em vinho, depois a cura do filho do funcionário real, cura do enfermo de Betesda, depois a multiplicação dos pães, a cura do cego, que hoje nós estamos contemplando no Evangelho, e a ressurreição de Lázaro. E esse último sinal é, por excelência, a prefiguração por excelência daquele que vai ser o sinal, por excelência, do reinado de Deus nesse mundo. Ou seja, prefigura a própria ressurreição do Cristo, que é o sinal por excelência da presença do reinado de Deus nesse mundo. Jesus afirma que tal condição de cegueira do homem, diante da pergunta, né, era para que nele se manifestassem as obras de Deus, né, ou seja, os sinais de Deus na vida desse homem. O gesto simbólico que Jesus realiza, né, misturando sua saliva à terra, mais do que ter como resultado a lama que, lavada na piscina de Siloé, curou a cegueira do homem, simboliza a união do Verbo divino que traz em si a água viva, seu espírito portador de vida, ao deserto ressequido desse nosso mundo, a nossa natureza humana, pó que voltará ao pó, como nós refletimos na liturgia da quarta-feira de cinzas. Então, da piscina de Siloé, que significa justamente, a palavra quer dizer o enviado, né? Durante a festa das tendas eram tirada a água que era derramada diante da libação, ou seja, dos sacrifícios feitos diante do altar no último dia da festa, né? Então, a partir de agora, essas bênçãos messiânicas, né, que eles celebravam lá atrás, vem através de Jesus, que é o enviado do Pai, né? Como ele mesmo afirma nesse evangelho que nós ouvimos hoje, né? E depois também, semana passada, ele falou para a samaritana que meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, Jesus, agora o novo enviado, né? Ou seja, o enviado por excelência do Pai. A adoção de nossa natureza humana pela divindade, que aconteceu em nosso batismo e nos iluminou, já é penhor para nós da vitória da luz e da vida, que é o próprio Cristo, sobre as trevas desse mundo, sobre todo o mal e sobre toda a morte. Depende de nós, pessoal e conscientemente, fazermos constantemente nossa escolha pela luz, que é o próprio Cristo, pois quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, conforme o próprio João nos diz no 8º capítulo do seu Evangelho. Em seguida, vemos toda a polêmica que os fariseus suscitam em torno desta cura que Jesus fez em dia de sábado, mediante um trabalho. Ou seja, Jesus tinha feito lama, tinha feito um trabalho, né? E que vai suscitar todo aquele testemunho de fé do homem que havia sido cego. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, o cego disse para os fariseus, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ele escuta. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer. E depois, diante do próprio Jesus, né, quando esse lhe perguntara, crês no Filho do Homem? O cego, que tinha sido cego, exclama, creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Assim, o homem que havia sido cego manifesta sua completa adesão através desse gesto de adoração, de se prostrar diante do Cristo, àquele que ele tinha trazido novamente para a luz. Por fim, Jesus revela que viera a este mundo para um discernimento, ou seja, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, para que os autossuficientes, como os fariseus, que se fiam em suas próprias luzes e inteligência, então os fariseus afirmavam, né, nós sabemos que esse homem é pecador,
Imagina, eles achavam que o próprio Cristo, né, que era filho de Deus, eles sabiam, né, a sabedoria dele se manifesta nisso, né? Nós sabemos que esse homem é pecador. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. E depois, né, indagando ao cego, nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? Ou seja, ninguém sabe mais do que nós, né? Então, digamos assim, como os fariseus, né, esses são os autossuficientes, aqueles que dizem ver, né? Então, essa sabedoria, ela está em oposição à sabedoria dos humildes, dos quais o cego é símbolo, para que essa sabedoria dos fariseus seja frustrada em seu pretenso saber. Que nas palavras de São Paulo, recorrendo ao profeta Isaías, essa sabedoria, por ser louca, será destruída e rejeitada. Porque justamente a sabedoria de Deus é maior porque é o próprio Cristo, né? Também o livro do Deuteronômio nos diz que somente o Senhor pode dar um coração para compreender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que não acontece com o povo que, segundo o profeta Jeremias, por ser insensato e sem inteligência, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Também no livro de Ezequiel, o Senhor dirá que o profeta habita no meio de uma casa de rebeldes, que tem olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Faz-se necessário, portanto, crer na luz para nos tornarmos filhos da luz. E crer significa não apenas assentir, ou seja, aceitar com nossa inteligência as verdades por Deus reveladas em Jesus Cristo, mas conformar a nossa vida com as obras da luz. E começamos de fato a crer quando reconhecemos nossa mais profunda cegueira, nossa incapacidade para vermos as coisas como realmente são à luz da verdade, que é o próprio Cristo. E não seguindo nossa insensatez, que nós herdamos de nossos pais, né? Nossas paixões e ansiosas expectativas que turvam nosso olhar interior, à luz de nosso intelecto, diante daquele que unicamente nos pode conceder a luz e abrir nossos olhos para contemplar as maravilhas que encerram a sua lei. Então é necessário que nós reconheçamos a nossa cegueira, né, diante dele, que é a própria luz, para que ele nos revele a sua lei, que é a lei do seu próprio Espírito, que é amor. Única capaz de iluminar nossas trevas e fazer-nos partilhar da herança dos santos na sua luz, como nos diz São Paulo na carta aos Colossenses. Também São João, em sua primeira epístola, nos vai dizer que se dissermos que não temos pecado, ou seja, que vemos, né, conforme a terminologia de São João, enganamos-nos e a verdade, que é o próprio Cristo, a luz do mundo, não se encontra em nós. Ou seja, aquela luz que nós recebemos do batismo, ela se encontra turvada, né? Então obscurecida dos nossos pecados e por a nossa pretensão de que vemos, né? De que sabemos. Na primeira leitura, vemos Davi sendo ungido rei de Israel. Importante etapa na história da salvação, em que Deus, escolhendo a Davi, não conforme os critérios humanos, o homem olha a aparência, Deus vê o coração, nos diz o texto, né? Cumpre a promessa feita pela bênção de Jacó em seu leito de morte, no final do livro do Gênesis, de que o cetro do reinado passaria para a tribo de Judá, tornada agora centro da atenção messiânica. Sendo ungido, Davi é possuído pelo Espírito do Senhor. O Espírito precipitou-se sobre ele daquele dia em diante, nos diz o texto, como nós ouvimos na primeira leitura. E Davi se torna a prefiguração do Cristo, o verdadeiro Messias, que é o ungido do Pai, aquele sobre o qual, segundo o testemunho de João Batista, lá no início do Evangelho de São João, vai dizer que o Espírito desceu e permaneceu sobre ele. E é ele que batiza com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele e permaneceu, é que o Christos, ou seja, o ungido, né, o Messias, ele pode comunicá-lo aos demais, partilhando com seus irmãos esse Espírito, que é a luz suave e fulgente, como nós cantamos em um dos hinos de Pentecostes, da solenidade de Pentecostes. E essa luz é que nos permite partilhar seu reinado, de quem veio não para ser servido, mas para servir. Então esta é a verdade plena, ou seja, nós nascemos, né, nós fomos criados para servirmos uns aos outros, né, como Cristo serviu. Então essa é a verdade plena, luz a qual o seu Espírito quer nos conduzir, e que pode nos abrir os olhos para o sentido de toda a nossa vida em Deus. E consequentemente, na segunda leitura que ouvimos, São Paulo nos exorta, como então exortava os cristãos de Éfeso, a andarmos como filhos da luz, ou seja, traduzirmos em obras a fé em Cristo que acolhemos pela nossa inteligência.
com o que realmente manifestaremos em verdade sermos luz do Senhor, uma vez termos sido outrora trevas, sem sabermos por onde e para onde caminhávamos. Ou seja, se nós apenas temos a fé na inteligência, né, dizemos que cremos, mas não manifestamos essa fé em obras, nossa fé é nula, como nos vai dizer São Tiago. E São Paulo ainda nos aponta em que consiste esse andar na luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, procurando discernir o que é agradável ao Senhor, e não participar das obras das trevas, ou seja, de tudo aquilo que é condenável e manifesto pela luz, pela verdade que é o próprio Cristo. Poderemos assim despertarmos do sono da morte, como ele nos diz, né? Despertai do sono da morte, de tudo aquilo que não leva à vida e plenitude, e que Cristo veio nos trazer. Temos assim a revelação dele mesmo como a luz que nos ilumina, como nós lemos no início do Evangelho de São João. Então, que ao recebermos o Cristo, luz do mundo, nessa Eucaristia que celebramos, que é seu sacrifício e que será atualizado nessa celebração, nós reconheçamos diante dele as nossas cegueiras espirituais, ou seja, nossa ignorância, né, diante de tudo que existe, da verdade, né, que é ele mesmo, e permitamos que nossos corações e nossas mentes sejam por ele iluminados. Poderemos assim pensar sempre o que lhe agrada e amá-lo de todo o coração, como nós rezaremos na oração pós-comunhão. Assim seja. Professamos Amen.
esta